Olá! Qual a diferença entre trauma, medo e fobia? Embora pareça ser a mesma coisa, os traumas, medos e fobias não são iguais. Cada um deles desperta no indivíduo uma sensação diferente e também provoca uma reação totalmente diferente, que interfere nas tomadas de decisões, no comportamento, na postura do indivíduo frente a uma situação. Outra diferença está no fato de sua influência ser positiva ou negativa para a vida de uma pessoa. Isso porque o medo, por exemplo, nem sempre é negativo ou deve ser combatido, pois pode ajudar na preservação da própria integridade do ser humano. Veja a seguir uma abordagem mais completa sobre traumas, fobias e medo, para você compreender as características de cada um. Eu vou falar acerca dos traumas. Os traumas são situações, eventos, experiências que uma pessoa vivenciou e despertaram nela sensações negativas. Os momentos vividos deixaram registrados emoções que provocam lembranças desconfortáveis, desagradáveis e também dolorosas. Esse conjunto de fatores que a mente registrou é denominado memória traumática. Envolve elementos como sentimentos, sensações, imagem, som e está relacionado também com a própria experiência. Por isso, a lembrança traumática desperta cada vez as pessoas têm um contato com um elemento similar àquele que estava presente, principalmente no evento. Assim, ela revive aquela situação inúmeras vezes, causando sofrimento durante toda a sua vida, enquanto não conseguir superar essa experiência ou fazer uma ressignificação. O trauma, quando revivido, desencadeia diversos sintomas de ordem física e também psicológica. Veja quais são elas: tremores, alterações do batimento cardíaco, sudorese, queda de cabelo, queda da pressão arterial, confusão mental, dificuldade de concentração, pensamentos negativos e catastróficos, paranoia, dificuldade para tomar decisões, que mais? Esses sintomas, eles comprometem a capacidade cognitiva da pessoa, pois incapacitam ou impossibilitam reações baseadas na razão. Mesmo em situações comuns do dia a dia, o trauma ele pode interferir na postura e também no comportamento natural da pessoa. Associado a esses comprometimentos, os traumas também podem provocar aqueles de ordem emocional, despertando as sensações diversas no indivíduo, como, vamos lá, ansiedade, pânico, desespero, apreensão, desamparo, um senso de culpa, uma tristeza, raiva, irritabilidade. Todos esses podem trazer consequência para os outros aspectos da vida da pessoa. Olha, isso porque as sensações despertadas e a mudança de postura afetam a forma como se dão as relações interpessoais do indivíduo. Ele pode sentir dificuldade em manter uma vida social, pois sofrerá bloqueios e sentirá o reflexo de limitações. Isso também abala os relacionamentos amorosos e impacta a vida profissional, já que promove barreiras em razão da insegurança e também da timidez. Mas esses reflexos variam em função do trauma que ele sofreu, já que ele pode estar relacionado com muitos fatores e acontecimentos, sendo assim a vida de cada pessoa e afetada de uma forma diferente, dependendo do tipo de trauma que ela sofreu. Agora, o medo já é uma reação desencadeada em nosso próprio organismo e na nossa mente. Quando estamos frente a uma situação que parece desafiadora ou talvez ameaçadora, ele é capaz de fazer com que melhoremos a nossa atenção. Aumenta os níveis de adrenalina, também altera o nosso tempo de resposta. Essas reações não é negativa, como já mencionamos, porque ela pode ajudar a mantermos a nossa integridade física. Afinal, o medo está relacionado com a preocupação, com a prevenção e o cuidado, a fim de evitar um evento negativo.
Sentir medo faz parte do mecanismo de autopreservação e está associado com os instintos que ainda se mantêm dentro do ser humano. Por isso, ele é saudável e benéfico, já que inibe ações destrutivas e arriscadas. As pessoas que não sentem medo podem acabar sendo negligentes com as consequências de suas ações. Vemos bons exemplos disso todos os dias no trânsito, com os motoristas irresponsáveis. O excesso de autoconfiança, ele inibe o medo e faz com que a pessoa acredite estar no controle total do que vai acontecer, acreditando que domina a perfeição na direção e acaba realizando manobras perigosas, sem se preocupar com o imprevisto e com as falhas. Já quem sente medo, dirige com cautela porque sabe que pode falhar na direção e cometer. O carro pode apresentar algum defeito, um elemento surpresa pode aparecer na pista, outro motorista pode perder o controle do veículo. E assim, diante disso, o primeiro indivíduo, que é o autoconfiante demais, não sente medo e tem maiores chances de sofrer ou provocar até mesmo um acidente. O segundo, ele sente medo disso e então dirige com cautela e atenção, com os sentidos focados no que está fazendo. Assim, tem menores chances de cometer um acidente. Outros exemplos de quando o medo é benéfico estão no ato de acender uma churrasqueira, de cozinhar, atravessar uma ponte, lidar com a lâmina afiada, com a faca, com o facão, trabalhar com máquinas e ferramentas e até mesmo cuidar de um bebê ou realizar os cuidados pessoais com a higiene. O medo de deixar cair sabão nos olhos, por exemplo, ele faz com que nós estejamos atentos ao lavar os cabelos. Como você pode ver, sentir medo é o que nos protege contra situações que poderiam comprometer nossa integridade, tanto em coisas simples do dia a dia, como em grandes eventos. E a integridade também pode estar associada à nossa autoestima e também às nossas emoções. O medo de sermos julgados ou criarmos antipatia faz com que nós tenhamos uma postura agradável, educada e nos preocupemos em sempre expor nossa melhor versão para cativar as outras pessoas. Agora, as fobias. Muitas vezes as fobias são confundidas com medo, mas é importante saber que essas duas sensações são bastante diferentes, sendo que a fobia é negativa para o indivíduo. Assim, ela pode precisar de ser tratada para não interferir na vida da pessoa. Uma fobia, ela é um medo exagerado, incontrolável, geralmente de algo que é comum ou natural e não oferece perigo para a integridade do ser. Tem medidas desproporcionais e até mesmo quem é portador da fobia reconhece como sendo algo anormal. As pessoas que sentem isso geralmente conseguem raciocinar e sabe que o seu medo não tem cabimento. Ela reconhece a ausência do perigo, sabe que não está sendo ameaçada, mas mesmo assim sua reação é incontrolável. A sensação de quem tem uma fobia costuma geralmente ser descrita por ele mesmo como algo que maior que ele, ou seja, mesmo que a razão indique que tudo está bem, a emoção domina e faz com que o indivíduo acabe se alterando, ou correndo, desesperando. Esse problema se encaixa no campo da psicopatologia, pois trata de um desequilíbrio ou um distúrbio que precisa ser tratado. As fobias muitas vezes podem prejudicar a vida da pessoa por impedirem que ela mantenha o controle sobre o comportamento e as suas reações. As situações fóbicas, ou seja, aquela que desencadeia os sintomas da fobia, podem provocar no indivíduo picos de ansiedade. A pessoa não consegue realizar uma determinada ação porque a sua mente faz com que ela trave. Esse é o caso das pessoas que têm fobia, por exemplo, de avião. Preferem deixar de viajar do que entrar dentro de um avião. A fobia ela é considerada patológica quando ela inibe a capacidade de ação ou reação da pessoa. E com isso faz com que ela tenha perdas em sua vida, ou até mesmo coloque situações de risco. Nesse caso, nós precisamos acompanhar, tratar devidamente,
para que o indivíduo consiga superar o seu problema. Ou seja, embora traumas, medo, fobia provoquem alterações no comportamento, nas sensações e nas emoções de uma pessoa, a intensidade e a forma como afeta a vida dela diferem. Sendo assim, é importante saber ao certo de qual problema se trata, para que a pessoa perceba o suporte que precisa o tratamento adequado, quando ele for necessário. No caso de traumas psicológicos, deve-se ainda descobrir a origem deles, para então adotar-se uma melhor abordagem. A seguir, confira quais são os traumas mais comuns que as pessoas costumam apresentar. No próximo vídeo eu falarei para vocês. Grande abraço.